Olá, esse é o podcast Doces daqui fazendo filme. Eu sou a Júnia Teixeira, diretora audiovisual, diretora e roteirista do curta-metragem Doces daqui. Eu sou o Marcos Faria Franco, sou diretor e roteirista do projeto Doces daqui. Nesse podcast a gente comenta o processo de produção do filme Doces daqui, um curta documental de 16 minutos, e é uma série de 3 episódios que cada um a gente fala sobre uma etapa do processo de produção do filme. Esse episódio é sobre a pós-produção. E tanto o podcast Doces daqui fazendo o filme, quanto o curta-metragem em si, foram feitos com o apoio do governo federal, do governo de Minas Gerais e do Ministério da Cultura através da Lei Paulo Gustavo. O filme Doces daqui aborda a tradição dos doces aqui em Araxá, no interior de Minas Gerais. E em Araxá, a terra dos doces, 4 cozinheiros compartilham suas memórias de receitas que atravessam gerações. Pingo de leite, ambrosia, tronquinho, ameixinha de queijo, canudinho de doce de leite, goiabada são alguns dos doces que unem o passado e o presente na culinária da cidade. Legal falar isso de tradição e passado e presente, porque isso acabou tendo uma nova narrativa no filme que foi definida na pós-produção, né? Sim, a gente partiu para a gravação e terminou as gravações pensando muito numa narrativa que intercalasse todos os personagens lidando com os temas que a gente já tinha meio que pré-definido, né? A gente tinha meio que um começo, meio e fim já em mente, pensando em intercalando os personagens, cada um falando sobre os temas específicos. Mas a partir do momento que a gente começou a decupagem e foi entrando nos personagens e decupando, separando as coisas que a gente achava mais interessante, começando a esboçar uma narrativa, buscando referências também, né? Porque a questão de referências está presente no processo inteiro, né? Lá no começo, na gravação e na edição. A gente percebeu que lidar com os personagens isoladamente, dentro do contexto maior do filme, seria mais interessante, né? Como é uma coisa muito pessoal que a gente encontrou aqui, né? Tal doce de tal pessoa, fazer esse recorte, né, de personagens, a gente achou que assistindo eles individualmente, a gente teria uma noção melhor do total, assim, melhor do que intercalando eles. Sim, e aí a gente optou por fazer o filme em capítulos, digamos, né? Cada personagem seria um capítulo e a gente teria toda a história desse doce, desse personagem junta, unida, né? E aí ia passando de um para o outro. E aí a gente decidiu também que a gente queria fazer uma separação bem evidente disso, né? Com uma cartela mesmo na montagem, que tivesse o nome fulano de tal e o doce tal, que dialogasse com essa coisa aqui da cidade de ter sempre essa marca, né? Sim. O doce de leite do fulano, o pingo da Terezinha. Sim. Acho que foi isso. Então, aí ficam esses 4 perfis que lidam com todos os assuntos que a gente queria abordar. Só que eles lidam individualmente. E a gente achou que... A gente viu que montando o filme desse jeito ficava muito mais efetivo de você perceber os temas que a gente estava lidando, né? De como eles se repetem em cada perfil, né? De maneira diferente ou às vezes de maneira igual. Tem temas que se repetem e temas que se complementam, né? Sim. E aí a gente percebeu que o filme nasceu da proposta de registrar essa tradição dos doces. Já estava na nossa sinopse primária essa coisa de passar de geração por geração, ter uma transmissão de saber da receita, do modo de fazer de cada doce. Mas com essa montagem do filme ficou muito evidente, até pra gente, antes de tudo, o quanto isso realmente existe e está aqui, né? Assistindo ao material que a gente tinha produzido, que a gente tinha gravado,
você começa a entender as coisas que são mais interessantes ali, né? Porque a experiência da gravação é uma mistura de, não, isso é legal, mas isso se mistura também de como você experimentou aquilo, né? Tipo, aquele dia foi muito legal. Então, quando você vai assistir, você já tem esse distanciamento, né? Da experiência de estar ali sentindo o cheiro, de conversando com aquela pessoa, e fica mais o que tá gravado, né? Já não tem outras possibilidades, já não tem outras variações. Porque às vezes acontece isso, né? A gente tá apegado a uma história, porque na hora foi muito legal ouvir isso lá, mas na edição, no material gravado, não passou aquilo desse jeito, né? Exatamente, ou aquilo não foi capturado de uma maneira que você fala assim, nossa, mas isso aqui não tá tão legal, não tá passando o efeito que a gente esperava, ou que a gente teve na hora, né? Então, esse período de decupagem, o nosso processo, a gente decupa tudo, assiste tudo, e bate as notas, e achando o que é mais interessante, você acaba percebendo novas coisas, né, nisso tudo. Antes até mesmo de partir para uma edição, de colocar uma coisa depois da outra. Só no processo de decupagem, você já vai vendo temas. E a princípio a gente tentou, isso daqui vai encaixar com o que esse outro personagem falou, o que esse outro personagem falou. Só que meio que essa linha não ligava, né? Elas se fechavam em si, e as histórias que elas contavam e as narrativas que individualmente eles tinham era muito mais interessante do que a ligação entre eles. Sim. Então, isso foi um processo que a gente descobriu já no final, depois que a gente decupou, depois da primeira tentativa de um roteiro de gravação, que aí a gente falou assim, não, mas e se a gente fosse por esse caminho? E uma vez que a gente foi por esse caminho, o filme teve muito menos trabalho, né? Sim, fluiu muito facilmente. A gente tava meio que, tipo, batendo na cabeça quando a gente foi pra esse lado. Tanto que é um filme que teve poucos ajustes, né? Poucas versões em comparado com outros filmes que a gente fez. Sim. Porque é isso, aí foi mais um ajuste fino, uma vez que a gente colocou isso diante das decupagens que a gente tinha feito. E também, né, dar créditos ao editor, né? Sim, Mário, maravilhoso. Exatamente, que conseguiu pegar essa nossa ideia e as coisas que a gente tinha já, a nossa decupagem, e dar uma narrativa, um clima, porque isso é muito importante, né? O clima do filme, como as imagens conectam com a música, com as imagens, com as falas. Isso também é muito mérito do editor, assim. E que a gente já conhece o Mário de outros projetos e ele é ótimo. A gente já sabe, conhece o estilo dele, mas a gente sempre se surpreende com essas construções muito legais que ele faz. Exatamente. A questão da edição é muito complicada, porque lida com ritmo e lida muito como a gente lida com música, né? Que a pessoa pode ser a melhor possível, você faz um tipo de som, um tipo de ritmo que você não gosta, não encaixa, né? Você assiste e fala assim, não gosto, às vezes não sei nem porquê, mas não é minha sensibilidade. Então, o Mário é uma pessoa que a gente já fez os trabalhos com a gente, e desde a primeira vez que a gente cortou uma coisa com ele, a gente falou, puta, não, a gente gosta. É um tipo de ritmo que a gente gosta, de um tipo de sensibilidade, que casa muito com a nossa. Então, isso é muito especial, porque senão dá muito mais trabalho, né? Sim. Muito mais trabalho de achar, de sincronizar. Então, como a gente também já trabalhou junto em outros projetos, tudo fica muito mais fácil, né? A conversa, a gente já sabe qual que é os pontos de atenção, os pontos fortes, os pontos fracos, então... O método, né? Como a gente vai pedir esses ajustes, os processos mesmo. Sim, o trato pessoal, né? Não, com ele a gente... ele prefere que a gente se comunique desse jeito, e então a gente se adapta também com isso. Pra gente também funciona, então ótimo. Então, eu acho que esse contato com o montador é muito importante, muito importante. Que faz muita diferença se isso estiver sincronizado, né? Sim. E aí, voltando para o ponto de como o filme se organizou, aí, a partir do momento que a gente tinha já batido o martelo que a gente gostaria de fazer essas histórias separadas, a gente fez uma primeira aposta de ordem dos personagens, né? Por vários critérios de histórias que eles contam, do doce e tal. E aí, quando voltou a primeira montagem do Mário, né, da edição,
a gente viu que funcionou muito bem. E a gente começou a enxergar outras linhas tênues disso, que é isso, né? O documentário vai se formando. Porque aí a gente percebeu que a gente tinha como eu posso dizer? Uma construção mesmo dessas gerações. Então a gente começou o filme com a Terezinha, que é a nossa personagem mais velha, que aprendeu de uma senhora doceira, a Dona Gabriela, que fez doces por muito tempo. Aí a gente parte para Maria Helena, que aprendeu com a sogra, nora da Dona Joaninha, super famosa aqui em Araxá. E aí a gente vai para Fatinha, que é filha da Maria, conhecida aqui como Maria do Baltazar, que também era uma doceira muito famosa. E aí a gente chega no Pedro, que é o mais jovem e que aprendeu com a avó, né? Sim, isso... quando a gente tem o primeiro corte e a gente assiste, começa a se tornar óbvio, né? Tipo, e quando a gente tá fazendo o roteiro, não é óbvio. Mas quando você assiste, você fala assim, não, é óbvio que o filme é sobre isso, né? E o mais forte, o mais interessante é essa ligação que passa de geração para geração. Seja via avó e neto, mãe e filha, sogra e nora, ou vizinha, assim, né? Mas que é isso, tipo, é uma história muito pessoal, que eles meio que simbolizam o que acontece na cidade inteira, né? Sim. Tipo, como acontecem com eles, acontece com várias famílias, várias doceiras e doceiros da cidade. E algumas dessas coisas já se perderam, né? Infelizmente. Mas outras continuam. Até a gente descobriu recentemente que a neta de uma outra doceira continua fazendo doce. E a gente descobriu por causa do filme já no final, assim, procurando imagem de arquivo, assim. Sim, é muito legal isso, né? E a gente fica muito feliz de registrar essas coisas, né? Tipo, o filme vai deixar esse registro desse saber de como faz esse doce, de que passou do fulano pro Beltrano e que segue passando, né? É muito legal ver o Pedro manuseando os cadernos da tataravó até. Exatamente, sim. E é uma coisa que, de uma certa forma, tá diminuindo e também se transformando, né? Acho que do jeito que é feito hoje é diferente do que era feito 50 anos atrás e vai ser muito diferente do que vai ser daqui a 50 anos, né? E de uma certa forma a gente faz filme também para isso, né? Para documentar e imortalizar essa fração de vida, né? Seja lá como ela é. Sim. A gente nunca consegue atingir todos os aspectos da coisa, mas dentro desses 16 minutos tem coisa que com certeza vai ser interessante para alguém daqui a 50 anos, né? Sim. Daqui a 30, 40, 50, não só as pessoas assistindo hoje. Sim. Então, eu acho que isso é um grande foco também, né? De lidar com a história da cidade, com a história dessas pessoas, e isso de alguma... tratando bem, né? Fazendo bem, com todo carinho, com todo respeito... com certeza isso vai reverberar na coisa final e vai durar mais tempo, né? Sim. E aí foi interessante também que nessas conversas que a gente teve durante as gravações com esses cozinheiros, doceiros da cidade, eles citaram outros, né? Então isso, a gente quis que essas pessoas viessem de alguma forma para o filme também, né? Sim. Então a gente foi atrás de material de arquivo, que aí foi um desafio, né? Conversar com as pessoas. Exatamente. Tentar conseguir imagem. Citaram tal pessoa, a gente tem o contato, assim, a gente vai batendo, vai acionando as nossas redes de apoio também, né? Que ajudam, né? Tipo, as pessoas que a gente fez pra entrevista, por exemplo, né? Que já tem um contato maior na cidade. E é isso, uma cidade pequena também tem isso. Às vezes você não sabe quem é, mas você vai conhecer alguém que conhece a pessoa, né? Que vai conhecer o neto da tal pessoa, ou foi vizinho dela, então ele vai bater lá na porta e vai ver se a família ainda mora lá. Sim, aí do nada você descobre que a neta da Dona Ana é sua vizinha, na mesa de rua, e que faz o doce ainda, né? Exatamente. Então, esses processos em qualquer lugar é assim, mas em cidade pequena é mais curioso ainda. Eu que não sou de cidade pequena, acho sempre curioso de, tipo, sempre que você para e
fala de alguém, ela vai conhecer alguém que conhece alguém, assim, sabe? Sempre tem um caminho, e é um caminho pessoal, né? Não é um caminho de instituição. Não é, eu vou na biblioteca, eu vou na prefeitura, eu vou no cartório. Não, eu vou falar com a senhora, com a dona não sei o que lá, porque ela vai saber, com certeza ela vai saber, né? Sim, e eu que já sou daqui, isso é muito claro pra mim desde sempre, né? Sim. Inclusive, a gente já sabe até o perfil de pessoa que vai saber todo mundo. A minha amiga que eu mando um áudio no WhatsApp, Marília, você sabe quem era tal pessoa e tal. Sim, então tem muito isso, né? E mesmo na pós ainda tem essa questão de produção, né? De levantar essas coisas, principalmente essas coisas de arquivo que complementam o filme, né? Sim. E aí, quando tudo estava mais formatado, assim, a cara que a gente queria dar pro filme, e a gente enxergou o quanto essa tradição e transmissão de saber estavam lá, a gente teve a ideia de que o filme também fosse uma homenagem aos doceiros de antes, né? Que ensinaram pros personagens do filme. Exatamente. Então o filme termina dedicado em memória a essas 4 personagens que aparecem durante o filme, né? De uma certa forma estão ali, né? Não, por cima de todos os personagens. Que ensinaram os personagens a fazerem cada um daqueles Exatamente. doces. Tipo, se os nossos personagens fazem esses doces, são quem são, é muito devido a essas mulheres, né? Que vieram antes tipo, passaram, né? Sim, que foram a dona Gabriela Goulart, a dona Joaninha, a Maria, conhecida como Maria do Baltazar, e a Neila, avó do Pedro. Exatamente. E essas histórias se repetem, né? Então, sempre que a gente mostra, comenta com alguém, as pessoas sempre falam, eu também aprendi isso, né? Eu também aprendi com a minha avó, aprendi com a minha mãe sabe isso, meu pai aprendeu, o meu avô aprendeu com a mãe dele. Eu acho que isso é uma história que é isso. Eu acho que, tipo, elas são meio que uma síntese do que acontece na cidade inteira, de uma certa forma, né? Sim. E E ainda aconteceu que 2 dessas homenageadas faleceram durante o processo de produção do filme, né? Sim. Que foram a dona Joaninha e a avó do Pedro. Sim. A Neila. Sim. E as outras 2 já haviam falecido. Então, acho que fica mais impactante ainda o em memória. E é isso, né? Agora o filme a gente acabou de finalizar. Sim. Ele foi para acessibilidade agora, para ficar disponível com libras, audiodescrição e legendas descritivas. A gente tá tendo as primeiras exibições e a gente espera que as pessoas consigam ver, né? Porque esse é o outro desafio. Uma vez que o filme pronto, para onde ele vai, né? A gente tem uma dificuldade muito grande aqui no Brasil de uma cadeia de distribuição, principalmente de curta-metragem, né? Sim. Que a gente não tem muitos espaços, não tem muito incentivo para festivais, né? Eles, infelizmente, não são muitos e sofrem para se manter. Então, o desafio agora é com que as pessoas consigam ver, assim, né? É isso. Principalmente as pessoas da cidade, né? Eu acho que as pessoas que são impactadas diretamente por essas histórias. Acho que esse é o primeiro público-alvo sempre, né? As pessoas são impactadas diretamente, que vão conhecer aquele assunto, aí depois a gente vai fazer esse circuito de festival, tentar ter televisões, né? Sim. Tentar Globo Minas, Rede Minas, começar por essas, né? Sim. Foi muito legal fazer o filme, né? Sim, foi muito legal. Muito gostoso também, porque doces. Quem não gosta é maluco. Nossa, ir assistir, decupar, editar esse filme, que vontade de comer todos os doces. Exatamente. Nossa, comemos muito doce. Sim. Recomendamos. Sim. Encomende aí. E acho que a gente quis também ter essa marcação, até pensando em identidade visual agora, para encerrar essa série de podcasts, a gente quis trazer essa coisa do rótulo que tá lá marcado, né? Aquela pessoa, aquele doce. Sim. Então, acho que a nossa identidade visual tem muito isso. E também brincar com esses elementos, né? Essas formas que falam de passado, mas que estão mais modernizadas.
e que a gente quis que as cores tivessem alguma relação com doce, né? Então a gente tem ali uma corzinha de goiabada, uma cor de queijo, uma cor de doce de figo na nossa identidade visual. Eu acho que isso tudo conversa com essa ideia de que é uma coisa tradicional, mas uma coisa que tá ainda hoje, né? Tipo, a gente não tá falando a gente não tá falando do passado, né? As pessoas estão aí produzindo e as pessoas estão comendo, estão encomendando. Então não é mais uma coisa que sumiu, né? Que desapareceu, não. Que ela tá aí, ainda é recente, tipo, é contemporânea. Mesmo fazendo alusão ao passado, a coisas que passam de geração para geração, mas elas continuam vivas, né? E a gente precisa celebrar e consumir de alguma certa forma, né? E valorizar para que elas continuem vivas. É isso. E esse filme só pôde ser feito pelo apoio do governo federal, do governo de Minas Gerais, do Ministério da Cultura, através da Lei Paulo Gustavo, que permitiu não só que a gente fizesse esse filme, mas que várias outras pessoas do audiovisual aqui de Araxá, do Brasil, de várias regiões de Minas, pudessem ir para a rua e produzir e tirar seus filmes, seus projetos do papel, né? Sim, e contar essas histórias locais, né? Eu acho que a gente vai começar a ver, a partir de agora, um grande volume de produções feitas com essas leis de incentivo que eu acho que vão ajudar bastante. E é isso, uma questão de entretenimento, mas também de memória, né? De impacto artístico. Então, esse tipo de coisa é muito importante, porque é quase o único jeito da gente conseguir contar essas histórias plurais, né? Não só o que vai já tem um público cativo aí, mas coisas que podem encontrar um novo público. Sim. E agora estamos na expectativa para ver nossos personagens assistindo ao filme e a gente espera que eles gostem. Sim. E é isso, esses foram os 3 episódios sobre a produção do filme Doces Daqui. Espero que você consiga encontrar o filme por aí, seja num festival, seja numa TV, seja no YouTube, seja em algum lugar. Qualquer coisa, manda mensagem pra gente. E se você quiser saber sobre o desenvolvimento, a pré-produção e a produção, é só assistir o primeiro e o segundo episódio. Obrigada! Tchau, tchau.